O intuito desse meetup foi ter trazido o Jones e o Leandro da Aço Cearense, que é uma grande, como o Vitor falou, uma grande empresa nacional, onde eu conheci sendo mentor e jurado do torneio de inovação da América Latina da SAP, onde as quatro finalistas do Brasil foram Banco Bradesco, Aço Cearense, Braskem e MRS Logística. Eu tive o prazer de poder mentorar e julgar essas quatro empresas, onde realmente a solução que o Jones e o Leandro lideraram, né? Eles montaram um time, mandaram para São Paulo e a gente ficou lá 2 dias incubado aí tentando ver as melhores práticas para tentar usar toda a inteligência artificial. O Jones e o Leandro já vão contar como foi, para reduzir um caminhão de dinheiro, né, Jones? Que a gente discutiu isso bastante. Me impressionou bastante a solução que eles deram usando o Júlio, usando IA externa e todo o conhecimento que eles estão trazendo aí em toda a base de dados como tratar os dados dentro da SAP. Eu vou abrir a palavra agora para o Jones, depois para o Leandro, para se apresentarem. É, que tenhamos um excelente evento e vamos nós. Bom, obrigado ao Vitor, obrigado Marcelo pelo convite, né, mais uma vez e assim, Marcelo é sempre muito agradável, né, de toda vez que a gente se encontra, ele sempre com essa energia, né, e sempre nos provocando, né, assim, para ver o que que a gente está produzindo, o que que a gente está trazendo de novo, o que que a gente está enxergando no mercado. Bom, pessoal, meu nome é Jones Arcanjo, eu sou consultor SAP há um pouco mais de 12 anos, trabalho com SAP Analytics Cloud, Data Intelligence e Machine Learning. É, eu trabalho na Cearense há aproximadamente 16 anos, e eu vou deixar o Leandro se apresentar. Em seguida, eu faço uma breve introdução aqui do que é a Cearense e qual o nosso tamanho de mercado para vocês terem conhecerem um pouco mais sobre a empresa, né, e terem uma noção do tamanho do grupo. Boa, boa, Jones. Eu agradeço aí pela introdução que o Vitor fez. É, confirmo aí o que o Jones falou sobre o Marcelo. O Marcelo tem essa energia incrível aí, que motiva, né? Já te deixa animado ali e foi muito bacana a gente poder conhecê-lo e conhecer os outros jurados lá, as outras empresas que participaram também. Foi um evento muito interessante. Eu acredito que a gente vai falar nisso nos próximos minutos. É, falando mais sobre mim, meu nome é Leandro, eu sou consultor, né, mais voltado para a área de dados. Então, assim, no início da minha carreira, atuei ali com o BW, né? O BW que todo mundo ainda está naquela, o BW vai morrer, né? Na verdade, o BW foi uma solução fantástica, ainda entrega muito valor, né? Mas a SAP, ela está evoluindo, enxergando as qualidades que as outras clouds têm, soluções de dados, né? Não adianta remar contra a maré, a gente tem que pegar o barco, né? E a SAP é gigantesca, a SAP tem diversas soluções, né? Então, nada mais óbvio do que ela se juntar ao mercado e unir forças para entregar cada vez o melhor para os clientes, né? Então, atualmente eu atuo com o DataSphere, né? Atuo nessa camada de integração entre entendimento do que são os dados perante o S4 ou o próprio SCC, o processo de transformação e entrega ativa desse dado, não só dentro do DataSphere, mas para as camadas posteriores, né? Então, a gente entrega esse dado, seja aonde precisar, para poder fazer o que for necessário, né? Então, é lidar com o dado do cliente, né? O dado, no caso da Cearense, para tomar as melhores decisões ali, para que a gente consiga arrumar para o sucesso. Obrigado, Jones, e obrigado, Leandro. Eu vou começar mostrando o tamanho da Aço Cearense e o tamanho do problema que eles enfrentaram quando eu encontrei-os no primeiro dia, que eles contaram para a gente aonde doía na Aço Cearense. Já já, eu só vou dar uma introdução, tá, Jones e Leandro, mas eu vou falar, cara, a Aço Cearense é um grupo gigante. Eles estão planejando faturar 8 bilhões de reais nesse ano de 2025, onde um dozeavos desses 8 bi vão para o lixo todo ano por problemas.
que eles vão contar agora, que serão sanados via a solução de IA, é muito dinheiro. E quando eles me contaram o tamanho do problema que eles têm, que eles queriam resolver, eu falei, cara, vamos sentar aqui e vamos discutir, vamos fazer, é, queimar a mufa, né? Fazer um chamado brainstorm para tentar resolver isso, porque usando a SAP, usando uma IA externa, porque tem como, né? Eles têm mais de 19 mil clientes e eles empregam diretamente e indiretamente mais de 100 mil pessoas. Produzem 1,4 milhão de toneladas de aço por ano, quer dizer, é uma, é uma é uma empresa muito grande do nosso mercado nacional, onde eles vão perdendo o que eles perderam já em 2023, 2024 em dinheiro é 1,4 bi, quer dizer, eu não acho que ninguém gosta de perder 1,4 bi em 2 anos, principalmente uma empresa desse tamanho, e graças a Deus a gente tem pessoas como o Jones e o Leandro com a cabeça bem aberta para tentar resolver. Eu lembro que quando eles começaram a me falar como é que eles tratavam do problema hoje, é- era sofrível, né? O Jones vai contar melhor. Era um monte de planilha de Excel tentando resolver o problema. A gente conseguiu fazer uma estrutura muito interessante e, graças a Deus, eles conseguiram, depois do torneio de inovação, levar isso para dentro de casa, ou seja, para dentro da Cearense, e estão tocando o projeto aí. Então, vou começar com a provocação seguinte: é, os dados que eu falei corroboram com a realidade. Eu queria confirmação dos dois. E primeiro, para eles falarem do problema, como eles enfrentaram esse problema dentro da empresa, e depois a gente vai tratar da solução e como a própria. Os 2 dias de imersão dentro do CP ajudaram a Cearense a botar para fora essa inovação de IA e poder resolver esse problema. Vamos lá. Quem vai primeiro? Jones ou Leandro? Bom, Jones. deixa eu começo aqui, né? E aí, Leandro, fique à vontade para ir me complementando à medida que eu for falando. E sim, Marcelo, você está correto, né? Você está correto. Todas as informações que você trouxe aqui até o momento, elas são verdadeiras, né? São factíveis e essa foi a nossa realidade, né? Está sendo a nossa realidade e eu falo está sendo porque a gente ainda está em meio ao projeto, né? Bom, mas qual é o problema que nós temos como negócio, né? Bom, nós temos um número muito alto de cancelamento de pedidos, né? O que representa exatamente um mês de todas as vendas realizadas durante o ano. E como o Marcelo falou, entre de 2023 para 2024, isso correspondeu a 1,4 bilhões. Então é muito dinheiro. Então, para que a gente pudesse estruturar, né, entender esse problema e atuar de forma efetiva, foi montada uma coordenação, né, e quem toca essa coordenação hoje é a Renata Bezerra, aqui dentro do grupo Cearense, e aí ela nos trouxe essa dor, e nós, do lado técnico, a gente foi realmente entender e tentar buscar mais informações, tanto do ponto de vista da própria Renata, quanto olhando mais para de forma mais holística, né, dentro de todo o cenário de vendas, inclusive no torneio de inovação a gente teve a presença da Renata, mas também do Fernando, Fernando que é o gerente, um dos gerentes comercial do grupo Cearense, para que eles pudessem estar nos ajudando assim a entender, né, e a tentar desenhar uma solução que fosse resolver as nossas dores. E aí, dentre esses problemas que nós temos cancelamento de pedidos, por que que isso ocorre, né? Bom, primeiro, esse cancelamento ocorre por diversos motivos. Isso pode ser por negociação, pode ser por um atraso na entrega, qualidade e até mesmo a oscilação do preço de mercado. Isso faz com que o cliente também cancele o pedido de compra. E aí a gente fica com essa dura missão aí, né? A Renata com um setor bem reduzido, né? De tentar resolver, né? Assim, de tentar reter essa venda. Só que muitas vezes ela não tem a informação no time correto que ela precisa para poder, de fato, né? Tá
tá argumentando com o cliente fazer com que ele desista do cancelamento da venda, do cancelamento do pedido. E diante de todo esse cenário, foi que nós tivemos a oportunidade, né? Até agradeço a Cearense e a SAP pela oportunidade da gente estar participando do torneio de inovação. E lá a gente já foi com, assim, com as nossas ideias muito afloradas do que a gente poderia fazer, mas realmente lá com a ajuda tanto do Marcelo e dos demais jurados, assim, do time da SAP também, a gente conseguiu fechar um escopo de solução que ficou, assim, ficou excelente. No, eu pessoalmente acho isso, mas acredito que o Leandro também, e a Renata e o Fernando, eles têm a mesma sensação, entendeu? Que isso realmente vai atender as nossas dores. E eu vou deixar um pouco aí pro Leandro, deixar um pouquinho aí, Leandro, você falar também, colocar o seu Boa, ponto de meu vista amigo, sobre boa. isso. Tá, Leandro. Então, Obrigado, complementando Jones. aí o que o Jones colocou, né, é um problema que, visto o tamanho da empresa, né, falando-se em valores, é uma perca significativa, né? A gente está falando de números representativos, mas tinham percas ali que não são tangíveis, não são mensuráveis e que, na verdade, do que a gente enxerga como valor dentro da empresa, né? Lógico, é como o Marcelo colocou, ninguém quer perder ali 1,4 milhão em 2 anos, né? Mas tinham percas E, que não eram tangíveis, né, que a gente não consegue mensurar e que, na verdade, vai se desgastando com o tempo, que é a relação com o cliente, a confiança, a própria conexão, né? Então, imagina aí eu ter um pedido cancelado, e aí, é, naquele primeiro momento, as cegas, sem entender de fato qual foi o motivo do cancelamento, né? Então, você perde, às vezes, não só aquela venda, mas outras vendas futuras que podem ter sido deixar de acontecer muito por conta dessa quebra de relação de confiança, né? Então, o intuito que a gente quis trazer na solução é essa celeridade, né? Lógico, mitigar a perca de dinheiro, perca financeira, mas também mitigar esse problema de confiança, de conexão. E, na verdade, é isso. Foram 2 dias muito imersivos dentro lá do Sapinal, né? Aliás, antes do Sapinal teve o evento da América Latina, né? Então, foi muito bacana poder contar, porque assim, como o Jones comentou, a gente contou com a presença da área de negócio. A área de tecnologia, por si só, ela domina muito sobre o que ela faz, mas quem sente a dor é a área de negócio, né? Como cliente interno que traz isso para a gente, traz as particularidades, traz os pormenores, e é quando a gente vai entender de fato o que eles estão sentindo na pele, e o Marcelo até comenta muito, sempre que vê a gente, rapaz, eu tenho pena da Renata lá, né? É um time reduzido, era um time reduzido, né? Então, a Cearense, para tentar sanar esse problema, né, de cancelamento, foi montado uma célula, né, um time com gestão própria, no qual eles tinham como intuito ter todo esse entendimento, né? E como a gente vai mostrar mais na frente, mas os motivos eram os mais diversos. Pode ser um atraso na entrega, e aí um atraso na entrega não necessariamente pode ser só um problema logístico, pode estar relacionado a uma falta de um material, pode estar relacionado a qualquer outro atraso dentro do processo, dentro da empresa, né? Pode ser uma restrição de crédito do próprio cliente. Então, o cliente não tem crédito, não consegue fazer o processo de liberação, né? Ele teve a imputação da venda, mas necessariamente ele não tem o crédito. Então, assim, tem várias análises que a gente consegue fazer, várias óticas sobre esse problema, né? E tudo isso era feito de maneira muito manual, muito assim, tinha todo o empenho do time, a gente não tira o empenho do time, mas que gerava muita fricção, né? Diversas bases, enfim, todo o processo que você tinha que olhar para poder tentar achar a causa raiz daquele problema e voltar com o cliente. Opa, não, cara, eu entendi aqui qual é a situação, vamos tentar reverter, né? E assim, sim, até era te o SAP, complementando, né, né? Leandro, assim, passando por diversos setores, né, assim, esse setor de inteligência comercial tem que entrar em contato com diversos setores da empresa para tentar fechar um diagnóstico ali de por que que está ocorrendo aquele cancelamento de venda, né, para aquele determinado cliente.
E isso leva tempo, né? E o tempo é crucial nesse momento porque o time aí muitas vezes é muito curto entre o tempo que o cliente solicitou o cancelamento do pedido e o tempo de reação do setor de inteligência comercial. Estava tudo embaixo do SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas. Era assim que era controlado. É isso aí. Vou te falar que de tudo que vocês falaram, eu lembro bem assim que era problema de crédito, problema de falta de qualidade, seja lá, o cara atrasava, o vendedor vendeu, não tinha crédito. E o que mais me impressionou é que o fato da Aço Cearense, né, de ser um mercado de commodity e sobe e desce, flutua muito o preço, o cara vendia 60, 90, sei lá quantos dias de crédito que você dava para os caras, o aço caía e ele não queria mais pagar aquele preço, ele cancelava para comprar mais na frente, e isso é um problema grave. E é um problema inerente ao negócio de vocês não têm como se livrar disso pelo fato de ser commodity. E a IA pode começar a analisar o mercado, e a gente falou bastante sobre isso, para você já dar desconto na frente para poder não perder o pedido se é um cliente que vai e volta toda hora. Então, assim, cara, passamos pelos problemas, né? Passamos por como esse problema era tratado, e aí eu queria que vocês contassem como vocês pensaram na Aura, né? Agente Unificado de Retenção e Acompanhamento, que é a IA que vocês vislumbraram lá e estão colocando em prática, e que é justamente o uso de todos os dados da Cearense com a Júlia e com uma inteligência artificial externa. Perfeito? É isso mesmo. Perfeito. Pode Pode- começar, Leandro. É, dentro do. Então, quando a gente foi pro evento, né, pro torneio, então a gente já foi com uma ideia formatada de como tentar atacar esse problema, né? Só que totalmente o ambiente lá era muito propício, né? A gente estava contando com especialistas da SAP, né? Contando com o apoio aí, por exemplo, do Marcelo e dos outros jurados que trazem uma visão de fora, né? Não necessariamente do nosso mercado, mas que entendem de negócio. Então, conseguem ter um insight que a gente chama de fora da curva ali, né? Para olhar e dizer assim, cara, e por que vocês não pensam dessa forma, né? Então, quando a gente olhou lá e dentro do torneio, né, pensando em soluções voltadas para o ecossistema SAP, né, a gente entendeu que a Ju, né, nesse primeiro momento, ela iria agregar sim, muito por conta de estar conectada, né, com todo o ecossistema SAP, de trazer avanços ali em relação ao tempo de resposta do que aquele usuário que está utilizando tem acesso efetivamente, como também todo o ecossistema de IAs embedadas, como próprio próprio build, né, de IA que a gente consegue fazer com fontes externas. Então, a gente pensou em tudo isso para poder montar algo, né, e tentar trazer. E é como o Marcelo colocou aí, a gente até tentou humanizar esse processo, né, colocando uma carinha, um nome, né, que seria a Aura. A Aura ali, ela seria esse ecossistema, né, de agentes, que na verdade a gente não está falando só de uma solução, mas sim de várias soluções, né? A ideia é trazer poder para a área de retenção, né? Onde essa área tenha celeridade para poder atuar. Então, é como se eu montasse ali novos colaboradores dentro daquele time, né, para que cada um tenha uma função e a gente gere celeridade em relação a isso. Então, a Aura aí, que seria o agente unificado de retenção e acompanhamento, ela viria para apoiar. Então, quando a gente olha para esse desenho, eu vou deixar até o Jones falar sobre o desenho, porque se você pegar a imagem anterior da, de como é, né, que é o ESIS, é um processo, é um processo, como o Marcelo falou, né, é o SAP lá, o sistema Sistema Avançado de avançado de planilha. avançado de planilhas. planilhas, exatamente. Então, assim, tem muita planilha que vai, que volta, né, e isso gera tempo. E o to be, na verdade, é empoderar a área de negócio para que ela consiga ter mais celeridade, né, para trazer a resposta mais assertiva.
Vou deixar o Jones complementar. Bom, pessoal, esse é o nosso fluxo as is, né? Então, vocês podem ver que nós temos bastante fricção, né? Ou seja, nós temos inúmeras soluções, nós temos SAP, Salesforce, temos e-mail, WhatsApp, temos um sistema interno lá que chama Zchat. Além disso, nós temos análise do motivo do cancelamento, onde a gente tem que entrar, onde o setor de inteligência comercial muitas vezes tem que entrar em contato com o setor comercial, setor de produção, setor de expedição, logística, setor de qualidade. Aí, às vezes, ele precisa aí compilar todos esses dados para daí fechar um diagnóstico e entrar em contato com o cliente. E assim, nossa, a gente tem muita fricção nesse processo. Então, o que a gente busca, né, o que a gente buscou foi simplificar isso do ponto de vista, né, do usuário, né, diminuir essa fricção no processo. E aí, pode até passar agora para o próximo slide, Marcelo, por gentileza. E aí, o que nós montamos foi, como o Leandro havia comentado, a Aura, que é o nosso sistema de agentes unificados, onde eles são vários, cada um especializado em um problema ali dentro do nosso ecossistema. E aí, o nosso ponto de contato do usuário lá de inteligência de mercado é a Julie. E a partir do momento em que ele faz uma solicitação para a Julie, entendeu? A Julie vai acionar o agente que é de fato especializado para resolver aquele problema. Ou seja, a gente reduziu todo aquele fluxo, né, de ter que entrar em contato com vários setores e ter que trabalhar com várias planilhas para um único ponto de contato, que nesse caso é a Julie. E outra coisa Perfeito. que é interessante, que do nosso lado direito aqui, nós temos também a possibilidade de utilizar as IAs embedadas. O que que são essas IAs embedadas? É, são IAs que já estão prontas, né, disponíveis lá pela SAP, que você pode estar verificando qual que é aderente ao seu negócio e estar incluindo ela no seu fluxo. E aqui, assim, um caso comum, assim, que a gente até utilizou, assim, lá quando a gente estava fazendo os nossos testes, foi no caso de qualidade do material. Você faz uma solicitação, pergunta, passa o número do lote, do material, ou quais foram as últimas vendas, e aí já traz toda a informação sobre aquele material, lotes, e assim. Ou seja, você já consegue visualizar aqui se teve algum lote que foi distribuído com algum tipo de defeito e se existir, para quais clientes esses pedidos foram enviados, para você ter uma ação, muitas vezes até já reativa, porque o material já saiu, mas preventiva no sentido de atender aquele cliente da melhor forma possível, porque por mais que você vai ter o retorno do material, você de fato vai manter, né, o seu relacionamento com o cliente e ele vai confiar mais em você a partir do momento que você teve uma ação rápida sobre ele, né? Você realmente tratou o cliente aqui com atenção devida. E essa simplificação de fluxo de trabalho, ela melhorou muito aqui a vida do usuário por esse um único ponto de contato. E assim, e os relatórios e insights que a própria IA te dá são muito relevantes. Ou seja, coisas que o analista levaria talvez algumas horas ou dias para conseguir juntar todas essas informações, a IA faz ali em minutos. Junta todas as informações, já traz um relatório certinho dizendo quais foram os cancelamentos dos pedidos daquele cliente nos últimos meses, os motivos pelos quais ele cancelou. é, e aí, vários outros insights, por exemplo, quais materiais, quais regiões pode ter mais cancelamento, em que época do ano, né? Porque, assim, por exemplo, eu sou do Pará, e lá no Pará chove muito. Então, quando começam as chuvas, né, assim, estradas já ficam ruins e tudo, o material demora a chegar. Então, assim, a IA, ela já consegue trazer esses insights de forma muito mais rápida do que um analista poderia de fato conseguir realizar. Isso além do fato de que muitas vezes, né, um analista ele tem mais ou menos experiência que outro. Ou seja, e a IA ela não tem esse julgamento subjetivo sobre o dado, né?
ela sempre vai julgar o dado da mesma forma. E essa uniformidade é o que realmente é uma coisa muito relevante, não só em todos os processos de inteligência artificial, mas também dentro desse nosso cenário. E complementando aí a tua fala, Jones, a gente sai de um processo que é reativo, né? Ou seja, eu precisava receber o contato, a necessidade do cliente cancelar e eu, como empresa, tentar correr atrás de entender por que ele está tentando cancelar e juntar essas informações, eu começo a olhar para o futuro também, né? Quem são os Exato. clientes que possivelmente, né? E aí prever, né, tentar trazer alguma análise ali sobre os possíveis cancelamentos futuros que possam acontecer, por diversos motivos que a gente falou, né? Poxa, se o meu processo de produção está atrasado, começou atrasado, eu sei que determinado material tem um tempo hábil para poder ser produzido, né? Eu não vou conseguir entregar a tempo. Opa, será que eu consigo já renegociar com esse meu cliente, né? Então, você ganha um poder ali de não ser só reativo, né, mas preditivo ao ponto de procurar o seu cliente antes mesmo do problema Isso. E acontecer. também e acaba humanizando o atendimento, né? Tirando aquela relação apenas de, assim, do ponto de vista comercial, de fato, né? Não, o cliente ligou, tirei um pedido aqui e agora eu já esqueci o cliente, né? Então, acho que você tira meio que esse processo meio robótico, não sei se eu posso chamar assim, né? Meio mecânico, né? E Sim. coloca, deixa mais humanizado, né? De fato, você volta para o cliente trazendo, olha, já vi que a situação vai ocorrer, como que a gente pode tratar ela para te atender da melhor forma? Eu acho que isso é bem interessante, É, de fato. esse é o pulo do gato, né? É você poder prever o que vai acontecer, além de você fazer com que a empresa deixe de gastar, poder prever o que vai acontecer. Queria lembrar ao público que estamos, só para lembrar, estamos com uma retenção aí de 100%, tá muito legal. O, a Cearense é referência no Analytics, né, Cloud, pela SAP, o SAP Analytics Cloud. Então, qualquer pergunta será muito bem-vinda. Tanto o Jones quanto o Leandro têm bastante experiência nesse tratamento de dados e análise deles. Então, não só da parte de IA, como qualquer pergunta referente a como eles trataram os dados para chegar no momento seguinte, que é tanto a não perda e a previsão do que pode vir a acontecer. Ah, peço que façam perguntas pelo chat, aproveitar aí esse grande time da Aço Cearense. Agora eu queria falar o seguinte, eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que foi o processo de construção desse MVP, vamos chamar, porque ele começou a funcionar, inclusive, usando a Júlia, a, a IA conversacional, todos esses dados externos, né? Essa que é a tua especialidade, e, e de como isso tudo foi feito em tempo real, né? E depois, para a cereja do bolo, né, que a gente tem aí mais 10, 15 minutinhos de conversa, como a Aço Cearense, que acho que isso é um grande benefício, vai pegar essa ideia de vocês e escalonar para outros setores de dentro da Aço Cearense, que vocês não vão ficar numa casinha fechada, falando, ó, consegui aqui deixar de perder 1,4 bi em 2 anos. Legal, isso é bom demais, etc. Mas como é que o cara que está gerindo a empresa fala, cara, o que esses caras fizeram foi grande, gigante. Eu quero pegar isso e colocar na minha área de compras. Eu quero pegar isso e colocar na minha área de previsibilidade de crédito. Ou seja, tem muito lugar para andar. Isso eu queria, depois que vocês explicassem a solução, como é que isso foi absorvido dentro da empresa. Fiquei até perdido aqui o Marcelo foi falando, já fui pensando aqui em tanta coisa que a gente vem fazendo nos últimos anos, assim, tal. Bom, mas de fato, essa solução, né, assim, esses 2 dias lá dentro do torneio de inovação, nos fizeram ter uma maturidade sobre esse processo muito grande, até por conta de todo o time, né? Eu, Leandro, a Renata, a Mari, que é do time.
do time de marketing que também estava lá com a gente, e o Fernando, assim, de estar o tempo todo junto, se debruçando sobre o mesmo problema. E assim, realmente o ganho com esse tipo de solução, assim, é muito grande pelas simulações que a gente já fez, já viu que em pouco tempo a gente ia conseguir o retorno desse investimento. Eu acho que até tem slides aí, Marcelo, se você depois quiser estar mostrando alguns dos nossos Então, vamos lá. indicadores. Esse foi a demo. Depois tem um Ah, slide, tem mais para isso. frente, acho que é a taxa de retenção, índice de descanso. É isso aí, não é? Isso, exato. Então, assim, a nossa taxa de retenção, né, ela hoje ela é 30%, né? E isso ela aumentaria para 50%. Isso a gente pensou, eu não lembro exatamente aqui qual foi o período, mas eu acredito que foi em 6 meses o desenho que a gente fez aqui de projeção. E aí os índices de cancelamento, a gente sairia de 22 para 6,5, com uma receita aqui de 7 bi, a gente conseguiria estar elevando para 7,9 bi. E o volume de vendas em toneladas ele teria um aumento também aí de 1.340 tons para 40. 1.483 mil toneladas. Bom, assim, esses são alguns números e de fato vocês já podem notar, né, assim, que em pouco tempo a gente já ia ter um ganho bem relevante, mas é como o Marcelo falou, né? O ganho não é apenas no cenário, né? O ganho é muito na nossa visão como empresa, na cultura, né? E assim, a partir do momento que uma solução dessa mostra esse valor, né? Todos os demais setores da empresa já ficam pensando, né? Poxa, tenho um problema aqui para resolver, acho que isso pode me ajudar. Então, assim, essa não é a nossa primeira solução, né, que a gente utiliza a inteligência artificial. Nós temos um outro case bem interessante que é voltado para o setor de crédito. E aí, Marcelo, a gente pode até fazer um outro evento aí. Eu até ficaria bem feliz de estar chamando aqui o Claro. gestor da área de crédito para estar mostrando o quanto que isso ajudou, né, dentro da área dele. A gente tem uma análise de score de crédito interna, utilizando inteligência artificial, e também o limite de crédito dos clientes hoje utilizam inteligência artificial. Quando a gente fez a primeira medição para saber o quanto que isso tinha evoluído, a gente viu que em apenas 16% dos clientes ativos nós tivemos um aumento de limite de crédito de 54 milhões, o que é muita coisa. Muita coisa. Mas, assim, olhando para isso ao longo do tempo, outra coisa que eu vi interessante é que antes a gente só conseguia fazer 3.000 análises, ou 300 análises de crédito, de limite de crédito, durante o mês. E agora nós fazemos 2.000. Isso com o Bom, mesmo efetivo, ou seja, assim, o ganho, assim, você tem a mesma equipe e tornou ela muito mais produtiva. Então, esse ganho eu é- é- acho uma outra coisa muito interessante. Assim, e o grupo. não tá nessa fórmula, né? É um outro ganho que vem depois. Exato, exato. E assim, hoje nós temos a nossa diretoria de TI, ela está bem engajada nessa questão de transformação digital, de uso de IA generativa, machine learning tradicional, mas assim, uma mensagem que a gente tem internalizado muito isso, né? E assim, é bem claro para a gente é que a tecnologia para a gente não pode ser apenas tecnologia por tecnologia, né? Ela tem que trazer valor para o negócio. A gente não fica buscando novas tecnologias apenas pelo hype, né? De fato, aquilo tem que agregar valor para o negócio. A partir do momento que a gente consegue achar esse valor, né? Encaixar essa pecinha, assim como a gente conseguiu com a Julie, de olhar para a Julie e falar assim, qual é o problema que ela pode resolver dentro do grupo cearense? E aí fechar esse desenho, esse escopo, eu acho que isso é que é o grande ganho, né? Assim, você conseguir Concordo. trazer a tecnologia, né? E colocar ela para resolver um problema de negócio. Esse é o maior ganho Legal. do nosso, tanto do nosso cenário quanto do nosso aprendizado. É isso aí. Concordo. Eu vi isso de perto. Vai lá, Leandro. É, Complementando aí o que o Jones falou, mas também
o que você perguntou, Marcelo, foi muito interessante. A gente já tinha esse case, né, do crédito aí, que o Jones esteve à frente desse projeto e realmente trouxe ganhos significativos, né, dentro da empresa, né, na área de crédito, né, o poder para a área de fazer mais com o mesmo, né, com o mesmo time ali, então foi fantástico. Só que esse caso aqui também da retenção de cliente, né, por que que ele é especial, né? E se liga bastante com o que você colocou aí. Poxa, como que as outras áreas enxergam, né? É uma área que, como ela é um ponto de contato com o cliente e para que a empresa exista, ela tem que atender à necessidade do cliente. Logicamente, todos os outros setores vão estar ligados a esse ponto central, né? Então, quando eu olho para o meu cliente, logicamente eu tenho que olhar para toda a cadeia para atender ele, né? Então, processo produtivo está funcionando certinho, o processo de suprimentos para poder ter matéria-prima para poder produzir está certinho, processo de venda lá na ponta está certinho. Então, ele traz um olhar muitas vezes muito macro, né, sobre isso, mas traz o desejo, uma vez que a área está vendo que alguém tem essa visão macro, às vezes você vai ter que olhar para o menor, né, para o micro ali no dia a dia. Então, as outras áreas já se sentiram assim, não sei se a palavra é incomodada, mas seria sentindo a necessidade Provocadas, provocadas, provocadas. exatamente sentindo a necessidade de ter também algo tão fácil, né? E que vá trazer essa celeridade no poder de análise para o time, para que eles tenham celeridade para poder entregar mais e até dar a resposta específica para os outros setores, né? Para que o processo consiga fluir de maneira contínua. Agora, você Leandro, consegue... Diga, por gentileza. eu ia só complementar o Leandro falando assim que é assim, uma coisa, falando de coisas especiais dentro desse cenário, né? Que como esse cenário ele está integrado com muita coisa, como o Leandro acabou de falar, acaba que muitas vezes você expõe um ponto de dor de uma outra área, você identifica dentro da sua área. Por exemplo, por que que esse determinado lote de material ele tá com problema? Por que que, mas esse no mês que vem, isso já se repetiu ao longo de duas vezes ao longo de 6 meses. Então, assim, já gera insight para que você possa startar lá para a área de qualidade para que ela trate aquele problema. Da mesma forma, você pode ter isso com cancelamento de pedido por, sei lá, por determinados motivos. Você consegue olhar a nível macro, mas você também consegue ir ali no detalhe e saber o que que está causando aquele ponto de dor, onde é que está o calo do sapato, né? Onde é que está causando o calo ali para você de fato atuar. Digo até mais, Jonas, como vocês estão usando tanto a Joule como a IA generativa externa, você pode perguntar para a IA generativa que já está vendo os problemas para ela te dar insights de dentro. Então, assim, é um ciclo vicioso, no bom sentido, que isso só agrega para a empresa. Agora vamos atuar em outra área. Assim, estão chegando bastantes perguntas, a gente está quase acabando o tempo, eu sempre deixo 10 minutinhos para responder as perguntas, porque as perguntas são bem interessantes aqui. Só para terminar, eu acho que o que eu senti que faltou aqui é rapidamente, e eu queria pedir ao Leandro, que foi o cara que botou a mão na massa, lá na hora de fazer a demo, né, Jones? Para contar para a gente como é que foi a experiência dele de usar a Julie como a IA generativa externa e como foi essa integração. Terminando isso, eu queria pedir para o público também colocar mais perguntas aqui. Já temos 3 perguntas, perguntas bem relevantes. E, e vamos continuar. Eu queria só, a gente gosta sempre de terminar no tempo certo, porque as pessoas têm outras reuniões, então por isso que eu estou puxando aqui. O papo está interessante, cara. Nem parece que passou 45 minutos. Mas vamos lá, Leandro e Jones, se puderem me dar um overall rapidinho, 5 minutinhos de como foi a integração e como foi a construção da solução, né? O resultado a gente está vendo. A construção, como é que foi o processo? Perfeito, Marcelo. É,
A solução, ela foi concebida lá no torneio, né? Ela utiliza-se de três grandes pilares, né? A gente tem a Ju como ponto central, né? E a Ju, quando a gente fala, é todo o ecossistema da Ju, né? Integrado ao S4, né? Todo o processo que ela já consegue gerir de informação. Então, tudo que é standard, a Ju, ela consegue alcançar, né? A gente utilizou o Agents Embedded, né, lá que a gente, então, como o Johnny citou, no caso, até no evento lá, a gente utilizou uma IA embedada que seria para tratar pontos de qualidade do material. Então, ele, se eu não me engano, essa IA embedada, ela, com base no material, ela identificava outros lotes daquele material e possíveis problemas que aconteceram com aquilo ali para trazer soluções parecidas, né? Ah, Leandro, é o mesmo problema? Não, mas era o mesmo material, às vezes é algo muito parecido que você vai conseguir fazer uma análise em cima daquilo. Então, esse é o segundo pilar, e o terceiro, que, por último, mas não menos importante, que a gente considera até o mais importante, que é o Agent Builder lá, né? É o Agent Foundation lá da própria SAP, onde a gente consegue criar agentes, e aí esses agentes a gente pode fornecer para eles fontes de dados próprias, né? Para que ele consiga trabalhar. Então, assim como a gente tem um agente utilizando qualquer uma dessas outras grandes empresas que trabalham com IA ou com a gente consegue personalizar, né? Dar um perfil para que ele consiga trabalhar. Então, é muito nessa pegada. A gente criou um ecossistema com esses agentes, né? Cada um trabalhando com dados específicos e que são acionados pela Ju, né? Então, todo esse ecossistema ele fica integrado. Então, a Ju como ponto central, trabalhando com dados do SAP, e os outros agentes aqui trabalhando com dados que podem ser SAP, mas às vezes tem uma tratativa diferenciada com aquele dado que ele recebe, né? E todo o ecossistema de IAs embedadas, que tem várias, né? Na loja lá da SAP tem várias já disponíveis, e talvez alguma venha a agregar. No caso, a gente utilizou uma, mas a gente já viu valor em várias outras, né? Legal. Jones, tem algo a acrescentar antes da gente passar para a parte de perguntas e respostas? É, rapidinho, assim, só queria falar sobre, apesar de que nós utilizamos nós temos muitos dados, utilizamos SCC desde 2009, então, assim, a quantidade de dado para a gente não era o problema, mas o fato é que esse dado fica tão segmentado dentre tantos setores distintos que a informação não chegava consolidada. E essa integração, né, essa solução criada, ela possibilitou isso de forma muito, muito rápida, né? E isso até por conta também do uso de ferramentas como o DataSphere, né, que é uma ferramenta assim que a gente consegue trazer a integração, apesar de que para produtos não SAP também, mas para produtos SAP de forma bem fluida. Legal. Obrigado, Jones. Obrigado, Leandro. Vamos começar as perguntas e respostas. Vamos lá. Temos uma pergunta do Jansen. Como a equipe enxergou a integração dos agentes com os processos do S4? Seguir o Clean Core e utilizar os recursos standard facilitou esse processo? O fato de vocês seguirem aí nosso mestre em saque, para poder falar aí. Olhando no contexto geral e respondendo ao Jensen aí, não existe, a gente costuma falar aqui que não existe bala de prata, né? Que não existe uma única solução que atenda tudo. Mas, olhando para o cenário que a gente construiu aqui, Jensen, e ter o mais standard possível, né? E sabendo que a Ju, ela consegue ter essa integração de forma nativa, né, com toda a base de dados do S4, com certeza vai trazer celeridade. No nosso caso, a gente precisava do a mais, né? Ou seja, informações adicionais, muitas vezes que está no e-mail, que está. Então, assim, por isso que a gente precisou desse pilar dos agentes customizados do Foundation para a gente poder integrar tudo isso, né? E efetivamente
buscar esse dado no nosso SFO ou dar as devidas tratativas, né? Mas aí é como eu te falei, às vezes eu sei que a comunidade prega muito isso, vamos trabalhar no Clean Core, né? Vamos trabalhar no Clean Core. Isso. Ajuda sim, porque quanto mais standard eu mantenho, a gente sabe que negócios têm as suas customizações, têm as suas necessidades. Então, assim, às vezes se obrigar a mudar, às vezes, um negócio para poder atender a uma necessidade técnica, vai de encontro a tudo que a gente acredita de tecnologia, né? Que a tecnologia ela vem para ajudar o negócio e não o contrário, né? Então, às vezes, existem as devidas particularidades, e aí é onde você encontra. Poxa, a Ju talvez não atenda, mas aí é onde eu tenho o meu pilar de agentes customizados, que aí sim podem trabalhar, às vezes, com uma informação Z ou algo do tipo ali. E a integração é bem lisa, né? Ela consegue, Cara. assim, como você disse, tem várias mini soluções dentro da SAP que consegue integrar todas essas, quando você não bate certinho de acordo com o que a SAP está chamado de Clean Core e, e o Standard. Obrigado E pela resposta. o Building Agent também, só complementando, o Build Agent, que é a plataforma Perfeito. que nós utilizamos, você pode consumir dados externos, entendeu? Ou seja, se você tem uma tabela Z, você pode estar disponibilizando aquele dado através de uma API ou de N outros serviços que ela disponibiliza para estar consumindo e estar agregando mais valor para a sua solução. Ótimo. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui do Robin Jesus. Ele fala assim: aplicação na prática. A IA identifica gargalos, tempos de setup e sugere redistribuição de recursos de SAP? Vocês usaram a IA para isso também? Eu aproveito e coloco o meu ponto de vista aqui. Para construir isso tudo, o teu time, Jones e Leandro, tiveram que redistribuir pessoas internamente ou foi alocado do mesmo jeito? Tem a pergunta do Robin e tem a minha em cima. É, eu vou tentar ver se eu compreendi de maneira correta. O tempo de setup aqui seria, no caso, o provisionamento inteiro dessas soluções, né? No- Exatamente, para poder entregar essa IA. É. No caso, hoje a gente já é cliente SAP já há muito tempo, né? Então já tínhamos vários Referência. já tínhamos vários recursos dentro de casa. Então hoje a gente já tinha o próprio Data Intelligence, o próprio Integration Suite. Então eu tenho certeza que assim, pô, dá para fazer de outra forma? Dá, mas quanto mais integrado, melhor, né? Então Ó, o Agent Builder ali, como o Jones falou, eu ia complementar e perdi o time. Ele tem essa margem para você utilizar dados externos, né? Você pode muito bem, poxa, eu não quero conectar isso no API, mas eu tenho uma documentação e eu quero montar, por exemplo, um RAG para que eu converse com a Ju e ele me traga, muitas vezes, algo sobre uma determinada documentação para me trazer essa celeridade de como eu devo trabalhar, né? Então, assim, Robin, falando de setup, é relativamente rápido e fácil. Inclusive, a gente conseguiu caminhar bem em 2 dias, né, dentro do ambiente lá, do torneio. A gente, uma vez que o agente ele tá criado, né, você consegue publicar e a Ju já vai ter a interligação com esse agente. Então, em perfeito. tese, é rápido. Tem toda uma questão de análise do onde está o seu dado, né? Se for um dado que está dentro do SAP, logicamente vai ser muito mais fácil. Poxa, mas não, é um dado externo ou é um dado de uma Z. Aí você tem que realmente estudar como que você vai entregar para o seu agente a informação que ele precisa para que ele tome a decisão, né? Perfeito. E sobre a realocação de recursos, vocês tiveram que realocar alguém para poder andar com esse projeto para frente ou usou Atualmente a gente os está cérebros? tocando, atualmente a gente está tocando interno, Marcelo. Legal, muito bom. O Jones ia falar, eu interrompi, perdão, Jones. Não, o que eu ia falar é o seguinte, né? Ainda falando sobre no mesmo ponto, né? Você consegue fazer vários protótipos em algumas horas, entendeu? A gente criou vários agentes, assim, em 2 dias a gente criou, fechou a solução, mas ao longo desses 2 dias nós fizemos vários protótipos, ou seja, você consegue criar agentes ali rapidinho.
Assim, lógico que de acordo com a complexidade, né? Mas assim, você consegue, talvez em meia hora, uma hora, 4 horas, fechar uma POC ali do que você precisa, uma prova de conceito, se o cenário é viável ou não para você. Até para vocês entenderem, né, lá no ambiente, então, uma vez que eu estou aqui no IA Foundation lá, eu posso simplesmente criar a persona, né, do meu agente. Então, você é um analista de retenção focado naquilo, tem todo esse conhecimento, né? E eu consigo, enquanto eu estou testando aquele agente, vamos supor que eu quero testar ele com um dado mocado, né, naquele primeiro momento. Então, eu posso trazer para dentro dele uma base, subir essa base. Então, quando eu for começar a conversar com aquele agente, eu consigo já mensurar o poder de resposta dele em relação àquilo. Poxa, Leandro, e se eu quiser mudar? Aí mais na frente você troca essa caixinha, né, que a gente chama lá de ferramentas. Essa ferramenta ela é substituída para um database, no caso, que seria a conexão para que ele tome a decisão e você consiga conversar com ele e ver qual é a resposta. Está tão assertiva Perfeito. quanto. Vamos lá, estamos nos encaminhando para os 4 últimos minutos e tem duas perguntinhas aqui, eu não quero deixar de perguntar. Uma é da Silvânia, que é rapidinho. Bom dia, ótima apresentação, parabéns. E tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se as iniciativas de inovação apresentadas pela AVE Cearense, pela área de negócio da AVE Cearense, são implementadas pela área de TI ou área de inovação? Ou está em outro guarda-chuva? É TI, inovação, é tudo junto, é negócio? Quem está tocando aí essa frente? Essa pergunta é boa, né? Eu vou deixar o Leandro responder aí, É. mas assim, só pra falar, porque nós temos várias frentes de, assim, nós somos especificamente da área de TI, mas dentro da área de TI nós temos uma área de transformação digital e dentro do grupo Aciarentes nós temos uma área de inovação. Então, assim, só para contextualizar aí, Juntou, né? pode seguir, Leandro. Vamos lá, Leandro. É exatamente isso, né? Nós temos uma área de inovação que é apartada da TI. Essa área, ela toca, né, junto com todos os outros setores, a questão de inovar e trazer realmente o conceito de inovação, de entender qual que vai ser aquele ganho, mas dentro da própria TI a gente fomenta isso por meio da transformação digital e nós somos um grande braço de apoio, né, para a área de inovação. Então, assim, vamos supor que a área de inovação ela capitania todas aquelas ideias e a gente ajuda a realizar. Boa. E é E assim que tem muitas que ser, né? vezes, Vocês têm que ser. Diga. isso, e muitas vezes a gente, por iniciativa própria, ou pelo time, ou pela necessidade de negócio, a gente acaba tocando uma demanda de inovação sem pensar naquilo como algo inovativo, digamos assim, né? A gente chega um problema de negócio e não tem uma solução para aquilo ali, a gente vai e se junta e desenha uma solução e aí no final daquilo sai um Sim, produto que realmente agregou muito valor e vira case, como já aconteceu no extremamente passado. necessário. Mas assim, é uma coisa bem, como é que se diz? É um processo natural dentro da TI, em função que a gente tem uma equipe muito madura, uma equipe bem, assim, já com muitos anos voltada já para aqueles. Conhece bem os setores da empresa, as dores e a gente tem uma comunicação bem legal. Então, facilita Dois muito esse recados. processo. Beleza. Obrigado. Obrigado, Jones, Leandro. A última pergunta, antes de mandar a última pergunta, dois recadinhos. Primeiro, se tiverem mais perguntas, mandem depois por e-mail, a gente responde, a gente contata, a gente tem muito bom relacionamento com o Jones e com o Leandro. A gente pode responder depois offline ou até fazer um videozinho respondendo. E tem uma pesquisa de satisfação depois dessa reunião. Peço que ninguém deixe de responder. Eu estou vendo aqui, a gente teve 92% de, de pessoas dentro do meeting, que é gigante, ninguém foi embora. Então, cara, isso quer dizer que o assunto tá em pauta, tá no hype, muito legal. A palavra que me fugiu foi retenção. Vamos lá. Grande Rogério Escudeiro, sempre presente no nosso meetup, vem com mais uma pergunta brilhante aí. Parabéns pela apresentação, olhando o mercado de IA, principalmente agentes, e agora o conceito de assistente, nos deparamos com N ferramentas de mercado, Google, Databricks, etc. A escolha que vocês fizeram foi por conta de serem SAP-centric,
e aí eu já posso colocar, e foi num torneio de inovação que eu vi toda essa área de IA deles, ou fizeram um estudo e avaliaram outras ferramentas? Se sim, o que pautou a escolha? Sendo breve, 1 minuto de resposta, meus amigos. Deixa eu correr aqui. Vamos O lá. tema tá tão interessante que a gente não vê o tempo passar. Mas te É, respondendo, Rogério, por conta do torneio, né, a gente precisou focar muito nas soluções que a gente tinha à mão ali, então a gente precisou caminhar isso. Mas olha um ponto interessante. Dentro do Agent Builder lá, a gente não precisa estar necessariamente atrelado a Joule, né? Então imagina que eu tenho esse meu terceiro pilar aqui. Eu consigo, por exemplo, escolher o ChatGPT 5.0 para que ele faça essa análise em cima desse dado, né? Logicamente, esse agente ele é gerenciado pela própria SAP, né? E inclusive a gente usou o ChatGPT 5.0 lá no torneio para esses agentes, né? E falando no mercado, né? Esse movimento que a SAP vem fazendo em abrir espaço para o próprio Databricks, para a própria Google, isso é fantástico, cara, e mostra o caminho que a gente precisa na verdade, para onde a gente pode ir, né? A SAP, ela enxergou que, na verdade, não adianta, vou voltar até para a fala do começo desse nosso bate-papo, né? Não adianta remar contra a maré. A SAP é fantástica, domina o que ela faz de melhor, que é o RP, tem boas soluções, mas ela entende que outras soluções podem agregar e podem trazer esse retorno, e cada vez mais essa interação não vai fazer com que ela perca cliente, mas sim agregue. Por quê? Porque ela vai ter todo aquele poder que a gente já sabe que a SAP entrega, e eu posso contar com parceiros que vão complementar esse meu dia a dia, né? entender a dor, né? Bom, maravilha. A gente então acabou passando um minutinho aí. De qualquer maneira, eu quero agradecer demais, Jones e Leandro, pela presença de vocês. Como o Marcelo falou ali, pelo menos até às 11 horas, a gente estava com quase 100% de retenção na sala. Isso é muito por conta do assunto, que foi muito interessante, mas também pela maneira como vocês foram conduzindo a coisa de uma maneira prática, trazendo conhecimento para toda a comunidade. Agradecer também a todo mundo que ficou com a gente aí, que assistiu, as perguntas brilhantes mesmo, perguntas que enriqueceram o debate. A gravação vai ser enviada para todos. Agradeço demais, agradeço a Aço Cearense e ao empenho de vocês dois, desde do pré-evento, quando a gente se reuniu para combinar tudo. Vocês realmente foram muito, muito legais com a gente. Brigadão, sucesso, boa semana para todos vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal, e é isso. Até mais.